Uma câmera de segurança flagrou o momento de desespero, onde um pai chega com a criança no colo, desce maluco, desesperado do carro, na porta do Corpo de Bombeiros. E o bombeiro que estava lá dentro, amigo, com o portão ainda fechado, você vê que o portão abre através de controle remoto, né? O bombeiro gritando com seus companheiros para que eles abrissem o portão. E aí catou a criança e já foi fazer manobras para poder desafogar, para poder desobstruir as vias respiratórias desta criança. A criança havia engasgado com leite da própria mãe. E o Moisés, aí, graças a Deus, a criança foi salva. Os bombeiros conseguiram, como dizia minha avó, desentalar a criança, Moisés. Boa noite. Boa noite, Camargo. Para você, para quem está acompanhando o Cidade Alerta, sim, os bombeiros conseguiram, fazer essa desobstrução nessa criança. Uma criança de apenas 4 dias de vida, viu, Camargo? O pessoal chega ali, os familiares desse bebê chegam até o Corpo de Bombeiros. A gente consegue perceber na imagem que um dos homens do Corpo de Bombeiros, ele corre até o portão, tá descalço ainda, não deu nem tempo de colocar o sapato, Acho que nem pensou na hora ali de calçar o sapato, ele só pensou na possibilidade de salvar a vida dessa criança. Imediatamente ele pega esse recém-nascido e ali mesmo, no portão de entrada do batalhão, ele começa então as manobras. Aí em poucos segundos ele consegue desobstruir as vias aéreas desse bebê e imediatamente ele leva essa criança até a ambulância. Ali dentro da ambulância é colocado nesse bebê uma máscara de oxigênio para ele poder voltar a respirar de forma normal. Na sequência, essa criança foi encaminhada para uma unidade de saúde para poder passar por uma avaliação médica mais detalhada e saber também se não teve nenhum tipo de sequela. Por sorte, o pessoal estava ali bastante atento, viu, Camargo? E conseguiram então fazer essa desobstrução. É muito importante pais, principalmente ali de crianças pequenas, saberem o mínimo, dessas manobras. Mas na hora do desespero a gente sabe que não adianta apenas saber fazer a manobra, Os profissionais ali, o Corpo de Bombeiros, eles são muito bem treinados para poder fazer essa manobra de forma tranquila, de forma segura em momentos de tensão como foi essa. Participaram então desse salvamento dessa criança o subtenente Correia, sargento Moraes, soldado Coutinho e também o soldado Catossi, ali do batalhão do Corpo de Bombeiros de Jacarezinho, Camargo. Trabalho bonito, né, amigo? Que trabalho bonito, né? E o Moisés falou que o bombeiro estava sem o sapato, sem nada. Você viu o chinelo dele aqui? Isso aqui, ó. Isso aqui é o chinelo dele que está aqui, ó. Olha lá. E o desespero, né, amigo? Ai, agora conseguiu, ó. Mas você imagina, você tá ali fazendo a tapotagem nessa... Ó o chinelo dele, quer ver? A hora que ele vem aqui, ele... Ó o chinelo, sai pro lado lá, rapaz. E o povo gritando, pelo amor de Deus, ele não consegue abrir o portão. Alguém foi lá, apertou o botãozinho. Quero eu acreditar que seja assim. Eu nunca estive lá no Corpo de Bombeiros de Jacarezinho, mas quero eu acreditar que seja assim, né? E aí, a possibilidade de salvar, de desengasgar, literalmente, esta criança, né? Olha que coisa, rapaz. Que trabalho difícil que é. Você vê ali o jeito que o bombeiro está fazendo? Ele tem que colocar a criança na mão. Você, de preferência, coloca a criança nesta mão aqui. Tem gente que é destro, tem gente que é canhoto, né, amigo? Eu, por exemplo, se fosse comigo, eu pegaria a criança. Você pega a criança aqui, ó, na altura do pescoço, um pouquinho abaixo do pescoço, porque ela tá entalada aqui. Você não pode acabar de apertar a goela da criança, né? Então, você pega um pouquinho abaixo aqui. Cuidado para não bater no microfone, né, repórter? Então, você pega aqui um pouquinho abaixo do pescoço. Daí você vira a criança, por quê? Porque esse ato de você virar a criança para baixo, você usa a lei da gravidade para aquilo que está obstruindo no tubo respiratório dessa criança possa voltar. Ao invés de continuar descendo e ir para o pulmão, possa voltar para a boquinha dela. E foi bem o que o bombeiro fez. Aí você faz o quê? Segurando a criança aqui, bota a perninha da criança virada aqui assim, ó. A criança fica literalmente cavalinho aqui assim, no teu braço, né? Você vira ela aqui assim e faz esse movimentozinho assim, ó. Não é porrada não, tá, amigo? É movimentozinho para quê? Para que a criança possa expelir isso. Então, a criança, na tentativa de engolir, na tentativa de respirar, ela joga essa porcariada, joga o coalhar do leite, manja quando a criança está mamando, não faz aquele, a gente chama de queijinho, regurgita, aquilo lá é que entra para a via respiratória. Por quê? Porque a criança
vomita aquilo, mas quando ela respira, aí aquilo entra pro pulmão. E é o que o bombeiro fez aqui, cara. Usou isso aqui para poder tirar, para desobstruir as vias da criança. Olha que desespero. Meu pai do céu, eu não sei se esse senhor aqui é o pai, se esse senhor aqui é o avô, porque depois ele volta no carro lá, né? E aquele senhor ali também, né? Do lado ali junto, ó. É coisa louca, né? Agora olha esse menino aqui, que cena, hein? Olha lá. As mãozinhas joelhado e rezando, né, amigo? Pedindo a Deus para que nada aconteça com a criança. E, ó, o bombeiro tenta na primeira vez, não consegue. Aí depois, ó, o alívio. Desengasgou e aí já passou para o companheiro dele também para que a sequência pudesse ser feita de encaminhamento desta criança para o hospital, né? Ô, a gente tem que tirar o chapéu para esses caras, né? Não, ó, eles arriscam a vida apagando um incêndio na nossa casa. Eles entram para te salvar, eles vão em local perigoso, onde tem pessoa encarcerada num acidente de trânsito, risco de pegar fogo no carro, eles entram no carro, eles vão cortando os fios para não ter perigo de energia elétrica lá, a bateria fazer com que haja uma explosão no veículo. Eles tiram a pessoa com o maior cuidado do mundo, salvam uma criança que está engasgada. São caras assim, de vez em quando, amigo, vão até para buraco. E quantas vezes nós já não vimos isso, né? Em fossa, em boca de lobo, os bombeiros tendo que entrar para poder resgatar, para poder tirar um animalzinho, tirar um bicho qualquer, que às vezes acaba sendo tragado ou caindo em locais assim, né? Ó, parabéns, viu? Parabéns. Que trabalho bacana do pessoal do Corpo de Bombeiros. E, saudando o pessoal de Jacarezinho, transfiro também para os outros bombeiros aqui de Londrina essa mesma parabenização. Aliás, a todos os bombeiros do Brasil inteiro, né, cara? Que trampo bonito que esses caras fazem, viu?